Olá, estamos dando então continuidade à nossa série denominada Sabores, Aromas e Recordações. E essa série então tem sido desenvolvida, foi numa parceria da Livraria da Travessa com a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Uma parceria que tem sido muito frutífera e que já estamos, então, numa segunda série, que é essa relacionada à gastronomia e à psicanálise. Espero que vocês tenham assistido o primeiro episódio, que já foi disponibilizado, está disponibilizado nas redes sociais da Livraria da Travessa, e que se chamou Baião de Dois, Dança dos Sabores, uma conversa entre a Tata Jubé, do restaurante da Casa da Tata, e o psicanalista Luísio D'Abreu. Hoje, então, nós vamos para o segundo episódio. Esse segundo episódio se chama Mar de Aromas, Entrelaços Afetivos. E nós temos duas convidadas, a Malena Cardiel, do restaurante La Salle, e a Lúcia Morret, que é psicanalista. Malena, então, ela é do restaurante La Salle, como eu falei com vocês, junto com Rafael Costa e Silva, e esse restaurante é indicado no Guia Michelin desde 2015 e figura entre os 50 melhores da América Latina e os 100 melhores do mundo. Malena tem uma experiência, ela estudou gastronomia em Nova York e depois ela se muda para o País Basco, na Espanha, e trabalha no restaurante Mugaratz, que é considerado um dos melhores do mundo. A Lúcia Morret é psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do curso de observação da relação mãe-bebê, e ela é membro da clínica Paz-Bebê, também na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Murat, membro também da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e professora supervisora da PUC-Rio. Antes de passar a palavra para Malena e para a Lúcia, eu vou, assim, para esquentar um pouco essa nossa conversa, eu vou fazer uma leitura rápida do que a Malena nos escreveu sobre a experiência dela, só uma curta apresentação. Então, vamos lá. Sou mexicana-americana, diz a Malena, nascida na fronteira dos Estados Unidos e México, na cidade de El Paso. Cresci dentro de um restaurante. Quando era criança, ficava no meu bebê conforto embaixo da bancada em que se faziam as tortilhas no restaurante de meu pai. Fui criada com os aromas, barulhos e sabores de uma típica cozinha mexicana. Acredito que, por isso, naturalmente, a vida decidiu que este mundo de restaurantes seria o meu mundo. Muito obrigada, primeiro que nada, pelo convite. E então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, eu acho que esses entrelaços afetivos da minha infância, do jeito que eu cresci, me tornaram a pessoa que eu sou hoje, né? Em todos os aspectos da minha vida. Na minha caminhada, né, no mundo de restaurantes, eu acho que eu tenho conseguido trazer tudo isso para o meu restaurante agora, né, aqui o La Salle.
Então, eu acho bonito que tudo isso, né, os barulhos, os sons, os cheiros, os sabores, as texturas, tudo isso, como eu falei, me dá muito conforto. E o Lasai, a palavra Lasai, quer dizer tranquilo em euskera, que é a língua do País Basco. Então, acho que tipo, tudo vira um ciclo, né? Um círculo, e tudo meio que se encaixou perfeitamente, né? E eu falo assim que, tipo, a vida decidiu por mim que essa vida de restaurante seria a minha vida. Então, acho que, tipo, realmente tudo entra dentro desse círculo. Muitas vezes é difícil encontrar esses temperos, esses sabores mexicanos aqui na comida brasileira, mas eu faço minhas tentativas, né? E uma das coisas principais, obviamente, aqui no restaurante, é que agora, nesses últimos meses, meu marido tem estado fazendo um joelho de porco que ele colocou no menu. E esse joelho de porco fica cozinhando a noite toda. E eu normalmente sou a pessoa que chega cedo de manhã para abrir o restaurante, né? Eu normalmente chego por volta das 8 da manhã. E eu chego e esse joelho de porco que tem estado cozinhando a noite toda é minha bem-vinda, né? Esse cheiro de porco, a gordura de porco, e esse cheiro para mim é o cheiro do meu pai, o cheiro do restaurante dele. Então, para mim, todas as manhãs eu entro aqui no restaurante e me sinto perto do meu pai, me sinto criança, né? Então, mas também, ao mesmo tempo, entra o cheiro e tem silêncio, não tem barulho algum. Eu sou a única que está no restaurante. E isso me dá muito conforto, porque muitas vezes também, trabalhando em restaurantes, entramos muito cedo e saímos muito tarde, né? Então, muitas vezes, o começo e o final do nosso trabalho é silêncio, né? Então, e isso já faz muitos anos que eu sinto isso, porque também quando eu trabalhava em Nova York, eu sempre abria um restaurante, né? Completamente sozinha, sem barulho algum. E agora eu sinto a mesma coisa, mas eu entro no restaurante bem-vinda pelo cheiro. Então, acho que isso é um pouquinho da minha história com as texturas, cheiros, aromas, tudo isso. Lúcia, para você, então, o que lembra um pouco, quer dizer, a Malena nos falou um pouco dessa história dos aromas aí, né? Como isso é marcante para ela. O que lembra um pouco isso para você, Lúcia, dentro Bom, aí da sua história? Como é que vai? eu queria agradecer o convite, é com muito prazer que eu falo sobre esse assunto e faço, né, procuro encontrar, né, o que tem a ver a gastronomia com a psicanálise. E escutando a Malema, eu me lembrei assim, como é que ocorreu a minha escolha pela psicanálise, né? Porque tem tudo a ver com a gastronomia, que também foi um ambiente em que eu vivi desde muito pequena. Eu até escolhi como cenário a minha cozinha, que, na verdade, é a minha sala de estar, né? É uma cozinha aberta, porque, como a Malema falou, tudo se passa, quer dizer, muita coisa se passa na cozinha. A cozinha é um dos lugares mais preferidos, né, para as conversas, não só para cozinhar, mas para trazer todas essas emoções, como a Malema falou, essas memórias primitivas, né? São as primeiras vivências de satisfação. A gente sabe o quanto que é importante, né, essas primeiras marcas na nossa história. Elas vão nos seguir para o resto da vida. Né? Elas fazem parte da nossa estrutura psíquica, né? Elas ficam registradas ali no nosso psiquismo. E vocês podem estar até perguntando, mas como
assim, né? Como é que essas lembranças acontecem? Dessa forma como Malema colocou, são lembranças afetivas. Lógico que a gente não tem a lembrança visual, mas essa emoção ela aparece no cheiro, né? Nos aromas, no som, né? Quando você, como a Malena colocou, é o som do talher, é o rolo da massa. Então, isso tudo vai reavivando todas essas memórias. E aí eu fiquei pensando também, né, na amamentação, como a Regina colocou, esse é uma das minhas, da minha área, né? E então a amamentação, quer dizer, o leite ele chega para o bebê já temperado, seja por mamadeira ou pelo seio, mas ele vem temperado com o cheiro da mãe, com o carinho da mãe, com o amor, com todos esses afetos, né? A maneira como a mãe segura, e como ele se sente, né? Acolhido por essa mãe. Então, ele já vem temperado. Isso tudo, em algum momento, nós vamos reviver isso na nossa história, da nossa história, né? Minha mãe era uma confeiteira, quer dizer, na época dela, ela dizia que era boleira, porque ela fazia bolos e confeitava bolos lindos. E ela me conta, eu tenho muita habilidade manual, muita que eu desenvolvi, e a mamãe me colocava para fazer como uma coisa lúdica, né? Para fazer os migués, as flores que eram decoradas, que ela usava para decorar os bolos de noiva. E eu desenvolvi essa habilidade, né, manual, e depois eu também me dei conta como é que eu escolhi a psicanálise, né? É aí que eu acho que tem muita coisa em comum, porque a psicanálise, assim como a gastronomia, você lida com sensibilidade, né? Com intuição também, né? Com emoção. Você precisa ter técnica, você precisa ter essa técnica internalizada, né? Nessa pandemia, a gente viu muita gente resgatar os cadernos de família, né? Aqueles cadernos de receitas. Você fez uma ligação pelo lado da psicanálise com a gastronomia. Vamos ver se a Malena concorda com isso pelo viés da gastronomia. Sim, então, como a Lúcia estava falando, né? Sendo analista, você tem que sentir todas as emoções da pessoa. Cada vez que você atende um paciente, é sempre diferente, né? Porque a pessoa está num momento diferente. Eu acho que para mim, quando ela falou isso, eu também senti isso. E muitas vezes eu falo para a nossa equipe do salão que nós somos analistas. Que muitas vezes, quando nossos clientes chegam, entram pela porta, nós temos que prestar atenção, entender o jeito, a vontade que eles têm de conversar com a gente ou não conversar com a gente, né? Temos que sentir a pessoa, né? Temos que saber como vamos entrar, como vamos conversar com eles. Porque realmente não é simplesmente sentar e servir as coisas. Temos muitas vezes que explicar e contar uma história, né? Então temos que entender e sentir o que as pessoas estão querendo, né? Pode ser que chegue um casal, estejam, sei lá, namorando e não querem saber da nossa história, querem criar o seu momento. Então a gente tem que ser muito analista também. E interligando aí também, para mim, por exemplo, aqui no restaurante, no começo, quando abrimos sem música, né? Não tínhamos música ambiente, como normalmente tem num restaurante. E a gente decidiu não colocar música, porque a gente, eu e meu marido,
meu marido, que é o chefe, gostávamos dos barulhos do restaurante. Gostávamos dos barulhos da cozinha, das panelas, das colheres misturando dentro das panelas, o fogo, ligando o fogo, as facas cortando, os copos batendo quando faz um brinde, os talheres se mexendo, cortando nos pratos. Então, gostávamos desses barulhos ambientes do restaurante. Para mim, era me sentir em casa. Nossa cozinha é uma cozinha aberta, então qualquer pessoa, desde que entra ao restaurante, consegue ver a cozinha. Então, também todos os aromas, todos os sons passam da cozinha até o salão. E isso era uma coisa que queríamos, desde antes de abrir o restaurante, queríamos que a cozinha fosse aberta, para que as pessoas conseguissem, obviamente, ver, mas também sentir os aromas, porque é uma coisa muito importante. Acho que o aroma é a coisa principal. Não precisamos ver, não precisamos provar, não precisamos sentir, mas o cheiro sempre, a maioria das vezes, sempre está aí. Então, é muito bonito quando você entra no restaurante e o primeiro que você sente, talvez para você, Lúcia, por exemplo, que sua mãe era confeiteira, se você entra numa padaria e você sente logo o cheiro de bolo, você se sente com conforto, né? Você se sente tranquila. Malena, você falando dos barulhos, né? dos sons, dos copos tilintando, dos talheres. E eu comecei a me lembrar assim, de uma orquestra, né? De uma orquestra, o violino, a conversa do violino com a percussão, com o violoncelo. Quer dizer, eu acho que você está dando como é a musicalidade. Você disse que tinham resolvido não colocar a música, mas para ouvir esta música, que eu acho que é a música da sua infância, da sua atividade profissional, sua e do Rafael, como você está dizendo. Então, Lúcia, como é que é essa musicalidade aí para você? E aí a Malena também te convidou um pouco para poder falar desse cheiro do bolo. Eu falei ali também, parece que tem esse movimento de respiração, a inspiração, parece que inspira o ar e inspira no sentido de trazer toda essa riqueza. Como é que é isso aí, Lúcia, para você? Então, eu achei muito interessante ter esse cuidado, né, que ela colocou com o cliente. Quer dizer, o cliente, ele está ali inteiro, né? Então, ele está carregado das emoções, ele tem a história dele, e é importante, né, ter essa sensibilidade, né? Poder perceber o que aquele cliente está precisando, né? Não ser invasiva, quer dizer, ter esse cuidado. Eu achei isso, assim, impressionante, né? Porque isso tem muito a ver com a psicanálise também, né? Tem muita coisa em comum. Esses aromas, né, que despertam essas lembranças, né? E eu lembrei, você falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive esse final de semana. Eu estive num restaurante e na cesta de pães, não sei se eu comentei que o meu pai tinha padaria e ele gostava muito de criar biscoitos e coisas assim, pãezinhos. E aí eu estive num restaurante esse final de semana e, para minha surpresa, foi uma coisa muito impactante. Na cesta de pães tinha uma broa de milho, que era uma especialidade do meu pai. E eu nunca mais tinha visto isso. Foi assim um impacto. E veio toda aquela emoção, toda a lembrança, lembrando de como ele era
cuidadoso com os pacientes não, né? Com os clientes dele, na padaria dele. Então, eu acho que a minha escolha pela psicanálise veio por aí, né? Essa coisa da sensibilidade e também da intuição, que eu não sei se eu já falei, que a intuição é um grande tempero. E em relação à música, a música também está impregnada nas nossas emoções, né? Nas nossas lembranças. A música que a mãe, né? Quando a gente é bebê, uma música não é só aquela cantiga de niná, mas quanto de nós se emociona ao escutar uma música? No salão não precisava de música, porque já tinha, como a Regina mencionou, uma orquestra, né? E que isso eu acho que também vai sensibilizando o cliente até para receber o prato. A delicadeza, né, que implica essa musicalidade, né? Quer dizer, não só na recepção, como a Malena está falando, mas eu acho que na feliz troca que você fez de paciente e cliente, né? Os clientes, como a Malena estava falando do restaurante, e dos pacientes, porque eu acho que é isso daí. Realmente importante que a gente, no nosso restaurante, consultório, possa servi-los com essa delicadeza que vocês duas estão marcando muito, tanto no viés da análise como no viés da gastronomia, né? Eu fiquei pensando agora, né, Regina, que dar de comer, né, quer dizer, alimentar é muito mais, é nutrir emocionalmente, né? Quando você fala dessa delicadeza, né, eu imagino que quem está fazendo o prato, como o marido da Malema, né, que é o chefe de cozinha, como que é delicado, né, a maneira como ele faz. Eu imagino que a Malema deve passar para ele alguma informação, né, daquele cliente, né? Olha, esse cliente, eles não estão querendo muita conversa, estão lá namorando. E quanto que isso deve interferir no Rafael, né? Na maneira como ele está manuseando, a delicadeza de manusear os ingredientes, os temperos. Eu fiquei pensando que é a mesma delicadeza que a gente pega um bebê, né? Que a gente segura um bebê, a gente precisa ser delicado com aquele bebê. E eu acho que isso que é interessante, esse despertar, né? Nessa nossa conversa, quanta coisa foi despertada aqui entre nós, né? Regina falou da orquestra, né? Dos violinos, enfim. Realmente é impressionante, né? Essa riqueza, né? de sensações, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, não sei aí o que vocês acham mesmo, mas sobre isso que tem acontecido agora, né? Inclusive tem para vender nas lojas, né? Os vasinhos com os nomes dos temperos, que às vezes a gente não tem condições de fazer uma horta em casa. Aliás, eu sei, né, Malena, que vocês têm uma horta própria no sítio que vocês têm em Araras, não é isso? Sim, aí vocês trazem provavelmente esses aromas mais da natureza, assim, possíveis. Mas eu acho que tem muito essa... a Lúcia falou sobre a pandemia. Eu acho que na pandemia essa questão também foi toda muito... Como a gente tinha que ficar muito dentro de casa, isso foi surgindo também naturalmente esse interesse por o manjericão, o alecrim, o vasinho do tomilho, né? Algumas coisas nesse sentido assim. O que vocês acham disso? Eu acho que isso das pessoas procurarem os temperos para ter em casa, nesse tempo que todo mundo estava sozinho dentro de casa, eu acho que cozinhar e ter esses temperos era uma maneira de se sentir próximo às pessoas que amamos, né?
Como você falou, nesse tempo, tiramos os livros das avós para fazer as receitas, porque estávamos procurando proximidade, né? Estávamos procurando ficar perto das pessoas que amávamos. Então, acho que era o jeito mais natural, porque são, tipo, talvez nossas lembranças mais antigas e nem são, tipo, não sei como dizer, não são físicas, tipo, estão dentro da gente. E aí também, como a Lúcia falou, eu gostei muito como ela comentou dos temperos, né? Que os temperos, obviamente, são tipo as coisas que as pessoas vão agregando a uma sopa para temperar, né? Para dar gosto, para dar cheiro. Mas eu acho que esses temperos também podem ser as pessoas, os momentos, né? O entorno, o ambiente que fazem que nossas lembranças de talvez alguma coisa que comimos no passado, talvez quando éramos crianças, se tornem momentos muito especiais, né? Então, esses agregados, além do prato, da coisa que estávamos comendo, as pessoas que acompanharam esses momentos viraram os temperos da lembrança. Muito, também gostei muito, Malena, quando você falou agora o tempero são, na verdade, são todas essas lembranças que são reavivadas, né? Revividas, enfim. E esses temperos, Regina, eu fiquei pensando que eles são vivos, né? Quer dizer, é algo que você tem que cuidar também. Então, você está cuidando daqueles temperos, né, para se sentir mais próxima, né, da vida dessas pessoas que fizeram parte da sua história, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o fato de ser algo muito fresco e que você que está produzindo, porque na verdade você está cuidando. Malena e Lúcia, o que vocês gostariam de poder aí nos oferecer ainda nessa refeição gostosa que a gente está fazendo aqui? Eu acho sim. Eu acho que uma coisa que eu senti muito na conversa é que todos esses sons, esses cheiros, essas lembranças, esses temperos, eu gostaria que tudo isso eu conseguisse passar para o meu filho. Que eu acho que será o próximo que passe meus temperos, né? Malema, eu lembrei de um filme de um menino turco que morava em Istambul. Ele era turco e os pais eram gregos. Eles tiveram que voltar para a Grécia. E esse menino sentiu muito. E aí ele foi para a cozinha. E através da gastronomia, ele resgatou a origem dele. E na história dele tinha um avô que era um cozinheiro. Então, eu acho que você está falando desse tempero da vida, né? Que quando seu filho vai lá no estoque e se comporta, né? E traz você pequena, né? Você se lembra da sua história, né? Através do seu filho. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente, através dos netos, dos filhos, a gente vai se vendo, vai relembrando, né, a nossa história que está ali viva. Malena, Lúcia, em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e da Livraria da Travessa, eu agradeço muito vocês duas. Convido a todos para poder assistir o terceiro episódio da série Sabores, Aromas e Recordações. O terceiro episódio, então, ele estará disponível nas redes sociais da Travessa na próxima segunda-feira, e ele se chama Itália na Mesa, Recordações em Família. Muito obrigada a todos por terem assistido e usufruído dessa nossa refeição, porque certamente que saímos todos muito bem alimentados. Obrigada, Malena. Obrigada, Lúcia.
Eu que Obrigada, agradeço, você. Regina, a oportunidade. Muito prazer, Malema. Prazer foi meu.